Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos eu, o Daniel Souza e Tanguy, o Bagdadi. Peraí. Bate-papo número 100, que você quis dizer, né? É o número 100? Eu acho que é, não é? Não sei, Eu cara. tenho a impressão Você de que checou é. essa informação antes? Não chequei. Você tem certeza disso? Não tenho certeza. Não Você, tenho certeza. você deveria ter um mínimo de profissionalismo, eu Tá acho. bom. Mas é você que apresenta, era você que deveria saber. Não, porque você controla a pauta e o número. Esses Não, eu trabalhos são controlo a seus. pauta, o número é seu. Ah, tá. Entendeu? Então, pegar o número 100, se Se não não for, for, a tudo gente bem. adultera aquela porra e pronto. Porque quem Vai bota o passar número a lá ser- somos nós mesmo. Exatamente. A gente pula o 99. Bom, gente, estamos mais uma vez aqui, eu e o Tanguy, que está cada vez mais careca, como o pessoal aí que está assistindo essa live no Facebook pode observar, Tô mesmo. tá? Tô ficando careca mesmo. Então, ele está ficando cada vez mais careca. E a gente está aqui para repercutir um pouco os temas da semana. Hoje, um dia quente, dia de Assembleia Geral da ONU, não é isso, Tanguy? Mas eu não quero começar por isso, não. Meu Deus, você quer começar pelo quê, cara? Não sou eu que controlo a pauta? É você, Então por que você tá cara. puxando o tema da pauta aí? Porque eu achei que esse era o tema mais palpitante. Não. O primeiro bloco, tem O que que eu falar quero logo. saber é o seguinte: o petróleo está subindo. Tá Podemos subindo. considerar que o Brasil é um país de vanguarda porque já subiu pra caralho aqui? Cara, olha só. Na realidade, está subindo aqui porque já estava subindo no resto do mundo. E está subindo aqui porque já estava subindo o dólar também, né, cara? Então você é um cara um pouco desatualizado. Você não está acompanhando o preço do petróleo. Tá, mas ninguém entendeu nada que você explicou. Deixa eu explicar direito. para você, olha só. Eu vou conversar com vocês, meus amigos, porque o Tanguy não vai entender mesmo. O preço da gasolina já vem subindo no Brasil há alguns meses, por duas razões. A primeira é que o petróleo já vinha subindo, a sua cotação no mercado internacional, por conta de instabilidade geopolítica e a perspectiva de um embargo em relação ao Irã. E segundo, porque o preço do dólar vinha aumentando no Brasil. Como o barril de petróleo é cotado em dólar, você acaba tendo dois elementos de pressão sobre o preço da gasolina no mercado doméstico brasileiro. Mas ao longo dessa semana, a gente está tendo aí o petróleo atingindo recordes no mercado internacional. Porque o Tanguy pode explicar um pouco melhor, nós começamos a ter aí o embargo junto ao Irã, e houve uma negativa por parte da OPEP, particularmente da Arábia Saudita e da Rússia, que também não faz parte da OPEP, de aumentar a produção de petróleo. Então, se você tem, de um lado, a expectativa de redução de oferta, porque um produtor importante, que é o Irã, sai do mercado, e do outro lado, não tem a expansão de oferta correspondente de um grande produtor, que é a Arábia Saudita, claro que esse escasseamento no petróleo gera um aumento no preço dessa commodity. Então, a gente, na prática, está tendo uma intensificação de um processo que já vem acontecendo ao longo do ano e já vem sendo sentido no Brasil. Vem sendo sentido através do aumento da gasolina, do aumento do diesel, aumentos esses no Brasil que são potencializados pelo aumento do preço do dólar, pela desvalorização que o real vem experimentando. Beleza. Entendeu, cara? Entendi. Na verdade, eu puxei isso antes exatamente porque esse foi um dos pontos levantados pelo Trump na Assembleia Geral de hoje. Então, hoje, né, dia 25, foi a abertura da Assembleia Geral. Quem falou primeiro foi o secretário-geral da ONU. Né, o Brasil abriu. O Brasil foi o primeiro país. Eles mudaram um pouco a ordem. Normalmente seria, logo depois do Brasil, seria os Estados Unidos. Entrou o Lenin Moreno, né, que é enfim, um dos nomes melhores de presidente que tem por aí. Do Equador, ele, né? Do Equador. E logo depois entrou o Trump, e esse foi exatamente um dos pontos abordados pelo Trump. Então, naturalmente, no seu discurso, ele destilou, né, todo o seu arsenal contra o Hassan Rouhani, né, o presidente do Irã. Disse que o Irã é um país que corrompe, basicamente, o Oriente Médio. O Rouhani falou já? O Rouhani falou um pouco depois, né, e aí tem um fenômeno muito curioso que o Trump falou num tom bastante duro, né, falou muito sobre o reforço do nacionalismo, das nações, criticou o globalismo, né, tudo aquilo que é um discurso bastante tradicional dele. E o Rouhani entrou falando de multilateralismo, de negociações, de direito internacional, de modo que, assim, eu fico imaginando que uma boa parte da Assembleia Geral tenha concordado mais com o Rouhani do que com o Trump, porque é um fenômeno realmente curioso, assim, as pessoas concordarem mais com o presidente do Irã do que com o dos Estados Unidos. Você diz isso porque aquele é um ambiente de multilateralismo e Exatamente. Talvez é um discurso mais adaptado à plateia para o qual ele estava sendo proferido. Inclusive porque o Trump bateu muito na própria ONU, né? O Trump disse, por exemplo, que vai diminuir o apoio às operações de paz. Então, e o que ele disse, inclusive, foi muito curioso, ele falou que vai diminuir o seu apoio às operações de paz. Atualmente, os Estados Unidos arcam com cerca de 28%.
Ele deseja, no primeiro momento, reduzir isso para 25% para dar oportunidade para outros países contribuírem mais. Bem, na verdade, isso já era, esse tipo de crítica já existia nos Estados Unidos há algum tempo, né? Isso não é nem do governo Trump, isso aí o governo Bush já fazia, né? Já era uma crítica que ele fazia. Só que a impressão que dava era que os outros governos utilizavam isso meio como margem de negociação. Então você diz que vai cortar, você consegue umas concessões e tal. O Trump está de fato cortando. O Trump disse, por exemplo, que o Tribunal Penal Internacional, né, que é uma corte que tem por objetivo julgar pessoas e não estados, não tem legitimidade. Isso aí o Bolton, né, que é um homem forte na segurança dos Estados Unidos, né, nos assuntos de segurança, já tinha dito que, dependendo da posição do TPI, né, do Tribunal Penal Internacional, os seus juízes poderiam ser, inclusive, proibidos de entrar nos Estados Unidos. O Trump, mais uma vez, reafirmou isso. O Trump foi muito duro também ao falar, por exemplo, sobre a ajuda internacional. Ele disse que vai começar a analisar linha por linha toda a ajuda internacional que é dada pelos Estados Unidos. Os norte-americanos, naturalmente, como o país mais rico do mundo, são aqueles que oferecem mais ajuda, mas que vão oferecer essa ajuda somente para aqueles que respeitam os Estados Unidos, a decisão puramente norte-americana, e para amigos. Aliás, isso já tinha também, né, uma demonstração de que isso de fato ia acontecer quando eles cortaram, por exemplo, ajuda para os palestinos. Os discursos que vieram depois, portanto, foram exatamente críticos a isso. Então, quem foram os grandes que discursaram depois? Né? O Macron discursou logo depois, fazendo um contraponto perfeito. Né? O Macron falou, inclusive, que há países por aí, ou há pessoas por aí, uma clara referência aos Estados Unidos, né, o Trump, que ficam brandindo soberania como forma, como desculpa para poder fazer agressões aos outros. E o próprio Rouhani também fazendo um reforço do multilateralismo no seu discurso. Entendi. Então você está querendo aqui passar a sua mensagem subliminar pró-Irã, é isso? Isso? Não. Isso? Você não entendeu. Não. Só para quem está ouvindo a gente... Voltou. Então, só voltando, o meu ponto aqui não é de apoio ao Irã. Meu ponto aqui é um ponto absolutamente globalista. Certo. Você é um globalista. Total. É mesmo, totalmente. Cara? E você também é, sem saber. Não sou globalista, não. Você eu não sei nem o que é isso, globalista. mas eu sou contra. Então, eu sou sempre contra. Então tá bom. Sistema financeiro internacional, você é contra. Eu sou a favor. FMI, você é contra. Sou a favor também. Então tá bom. Mercado livre. Totalmente a favor. Completamente livre. Totalmente a favor. Então, o teste a capricho deu que você é globalista. Mas e o Maurício Macri, falou? O Maurício Macri falou, assim, o discurso dele não teve lá grande coisa, mas na verdade, pensando aqui em América do Sul, mais do que o Macri, mais do que o Lênin Moreno, teve o discurso de despedida de Michel Temer. E foi bom? Horroroso. Por que foi horroroso? Péssimo, mas ele não falou nada demais, voltou a falar sobre multilateralismo, aquele papo que também... Você esperava que ele falasse alguma coisa? Não esperava. Então, qual foi o problema, então? Qual a sua birra com o Michel Temer? Então, por exemplo, ele falou que o seu governo era responsável por reforçar muito os laços regionais. Só lembrando que o Mercosul também abandonado durante o governo dele, ele anunciou a saída da Unasul e a CELAC foi completamente esvaziada. Então, eu não sei a troco de que ele falou que estava reforçando os laços regionais. Pode ser que no pacote governo Dilma tenha sido fortalecido, foi? E o mandato. O mandato de 4 anos. Aí sim, aí pode ser verdade, eu não tinha pensado nisso. Foi fortalecido dessa forma? Foi fortalecido. A Dilma era uma pessoa muito ativa em relação não era muito ativa, então, mas entendia bastante do tema. Mas aí a gente tem que pegar o referencial. Certo. Perto da Dilma, o Temer consegue ser uma tragédia. É mesmo? Então significa que a Dilma, na verdade, teve uma política externa extremamente moderna e ativa. De novo, eu acho que você está querendo passar mensagens subliminares. Eu não estou gostando disso, não, cara. Eu estou sendo absolutamente transparente. Eu sou contra. Acho que você é um vendido. É isso que eu acho. E vendido barato, ainda que é o pior. Você perguntou do Macri aí, uma tentativa frustrada de puxar uma pauta. O que você queria falar do Macri? Rapaz, o Macri, né? A Argentina, acho que quem está acompanhando está tendo uma piora, né, na sua conjuntura econômica. Se é que dava, né? Se é que dava. Inclusive, das missões do Maurício Macri nos Estados Unidos é conseguir acelerar a liberação de recursos do Fundo Monetário Internacional para recompor as reservas internacionais da Argentina e tentar conter a fuga de capitais e desvalorização do câmbio que o país vem experimentando. A gente está falando de uma Argentina que o governo Macri tentou fazer um ajuste fiscal, mas de maneira muito gradualista, de maneira muito lenta,
e com isso acabou não tendo sucesso na realização de um ajuste fiscal, acabou inclusive perdendo gradativamente apoio no Congresso, um governo Macri que alterou a meta de inflação quando percebeu que ela seria descumprida, arranhando a credibilidade do regime de metas de inflação na Argentina. Enfim, a gente está falando de um governo que não conseguiu cumprir nenhuma das promessas que havia estabelecido e sequer levar adiante as reformas e as alterações na política macroeconômica argentina que havia projetado, que havia prometido. Então, a gente está falando de uma economia argentina que está vivendo um ambiente de incerteza enorme, de incerteza atroz, e, claro, dentro de um contexto de incerteza em termos de crescimento econômico, de déficit público, de inflação, as pessoas retiram os seus recursos da Argentina e, consequentemente, o preço da moeda americana, se tem muita gente querendo vender peso argentino e comprar dólar, o preço do peso cai, o preço do dólar sobe. Para tentar conter essa escalada, o governo Macri está apelando aí para uma liberação de recursos do Fundo Monetário Internacional, que está acontecendo de maneira até um pouco mais lenta do que originalmente havia previsto. Então, as coisas não estão fáceis para a Argentina e nada indica que nós teremos uma melhora nos próximos dias. Mudou a equipe econômica toda, né? Caiu o presidente do Banco Central, caiu o ministro das Finanças. É impressionante observar a rotatividade que eles têm em presidente do Banco Central, por exemplo. Que é péssimo, porque política monetária implementada pelo Banco Central precisa de previsibilidade. O Brasil aprendeu isso a duras penas, manter o mesmo presidente do Banco Central durante vários anos para que não haja surpresa. Política macroeconômica é para ser uma política de Estado e não uma política de governo. Você ter alterações nessas políticas de combate à inflação de um ano para outro faz com que as pessoas fiquem inseguras, sem saber se a inflação vai subir, se a inflação vai cair e tal. E claro que dentro de um ambiente de incerteza, se você não sabe que a inflação vai subir ou vai cair, você trabalha com um cenário mais conservador, que é achar que a inflação vai subir. Uhum. E se você acha que a inflação vai subir, você reajusta os preços com mais força, e reajustando os preços com mais força, você acaba contribuindo para a alta da inflação e gerando uma profecia autorrealizável. Quer dizer, se você tem um governo que você não sabe se ele está comprometido com o combate à inflação, você passa a ter uma expectativa de uma inflação mais alta. É isso que eu quero colocar. E se todo mundo tem uma expectativa de que a inflação será mais alta, ela fica mais alta. E claro que isso acaba sendo catalisado e turbinado por alterações periódicas na política econômica e na equipe econômica. Eu não sei se o dado vai estar certo, mas hoje o Aurélio Palacios, na Globo News, ele chegou a mencionar que ao longo dos últimos 35 anos, né, de democracia, né, então a democratização argentina aconteceu em 83, então tem 35 anos, foram, se não me engano, 22 presidentes do Banco Central, o que é impressionante, né? É uma média altíssima, assim como a rotatividade você tem também em outros ministros da área econômica. E as manifestações de ontem e de hoje são a cara da Argentina, né? Porque você teve paralisação, só que duas centrais sindicais rivais não concordaram com o dia da paralisação e com o método da paralisação e paralisaram em dias diferentes.